Você já parou para pensar no que realmente significa mover o impossível? Hoje, no canal Mundo Estranho, você vai conhecer os 7 maiores transportes já realizados na história da humanidade. E quando eu digo maiores, não estou falando de caminhões enormes ou cargas pesadas comuns. Estou falando de verdadeiros titãs da engenharia, estruturas tão gigantescas e complexas que o simples ato de movê-las exigiu operações quase cinematográficas, com cálculos minuciosos, equipes inteiras de engenheiros e máquinas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Algumas dessas cargas atravessaram mares, outras cruzaram desertos e teve até uma que passou no meio da cidade, exigindo o corte de centenas de árvores e desligamento de cabos de energia. Prepare-se para ver o que acontece quando a mente humana decide desafiar as leis da física e mover o que ninguém acreditava ser possível. Plataforma Marítima Troll-A, o gigante submerso. Vamos começar com o maior de todos, a plataforma Troll-A, a maior estrutura transportável já construída pelo ser humano. E quando eu digo maior, estou falando de uma construção com nada menos que 50 milhões de toneladas. Sim, você ouviu certo. Esse colosso mede cerca de 90 metros de altura, sendo que a maior parte dele fica submersa. O transporte foi feito da costa norueguesa até sua posição final no Mar do Norte, uma distância de cerca de 80 quilômetros. Mas como mover um monstro desse tamanho? Bem, 10 rebocadores superpotentes foram necessários para empurrar essa estrutura em alto mar numa velocidade ridícula de 1,8 km por hora. Isso mesmo, nem 2 km por hora. E mesmo com essa velocidade, foram precisos 5 dias inteiros para completar a jornada. Durante a viagem, o centro de gravidade foi ajustado com tanques de ar para garantir o equilíbrio perfeito. Bagger 288, a maior máquina do mundo. Você já ouviu falar da Bagger 288? Ela é simplesmente a maior máquina terrestre móvel do mundo. Criada para operar em minas de carvão a céu aberto, essa escavadora parece um prédio com rodas. São 100 metros de altura, quase 2 campos de futebol de comprimento, e um peso tão absurdo que foram necessários 70 trabalhadores para planejar o seu transporte. Em 2001, a Bagger 288 teve que ser movida de uma mina para outra, numa distância de apenas 22 quilômetros. Parece pouco, né? Mas adivinha quanto tempo levou? Mais de 3 meses. Isso porque ela se move a 10 metros por minuto. Ela teve que cruzar um rio, trilhos de trem, rodovias e até estradas estreitas. Para isso, 20 milhões de metros cúbicos de solo foram nivelados e até grama foi plantada para suavizar o trajeto. Um verdadeiro espetáculo da engenharia. Reator nuclear, um monstro no deserto. Transportar um reator nuclear já é perigoso. Agora imagina fazer isso em um deserto cheio de montanhas e estradas íngremes. Pois foi exatamente isso que uma empresa da Arábia Saudita teve que fazer. O reator pesava 1.448 toneladas e precisava ser movido por apenas 1 quilômetro. Parece pouco, mas nesse cenário, foi como mover uma montanha. A operação envolveu 2 trailers hidráulicos, 10 operadores principais e uma estratégia maluca de troca de posições entre caminhões, 6 na frente, 4 atrás, depois inverte e assim por diante. Foi preciso conectar os caminhões mecanicamente para aumentar a tração e frear com segurança. A mobilidade era extremamente limitada. E mesmo assim, o transporte foi bem sucedido. E o mais incrível, essa operação está ajudando a desenvolver novos tipos de reboques com direção hidráulica que futuramente poderão transportar cargas com apenas um motorista controlando tudo. 4. Turbina a gás Harriet, energia sobre rodas. Imagine transportar uma turbina tão pesada quanto um Boeing 747. Essa é a Harriet, a maior turbina a gás do mundo, capaz de gerar energia suficiente para alimentar 600 mil casas.
Ela teve que viajar por 330 quilômetros da fábrica em Belfort até sua nova casa na França. A operação foi dividida em várias fases e mobilizou centenas de pessoas. Só a maca central, que carregava a turbina, pesava 400 toneladas, apoiada sobre 2 plataformas com 14 fileiras de eixos e pneus triplos. Foi uma das maiores escoltas já registradas na Europa, com 110 metros de comprimento e quase 7 metros de largura. A equipe inclusive construiu modelos digitais das curvas e pontes que seriam enfrentadas para garantir que o monstro pudesse passar com segurança. 5. Espelhos do maior telescópio do mundo. Transporte de precisão. Agora, vamos falar de um transporte que exigiu precisão milimétrica. O carregamento dos espelhos do maior telescópio do mundo, em Tucson, nos Estados Unidos. Foram 5 meses só de preparação para transportar 2 espelhos gigantes de 16 toneladas cada, além de um suporte de 33 toneladas. A velocidade da viagem, 15 km por hora, e mesmo assim levou 2 dias para percorrer apenas 190 km. As estradas foram bloqueadas. A logística era tão precisa que o reboque usava 48 rodas com sistemas hidráulicos independentes para garantir que os espelhos, que não podiam sofrer o menor impacto, permanecessem perfeitamente nivelados. Esse é o tipo de transporte que mistura força bruta com uma delicadeza absurda. 6. Ônibus espacial Endeavour. Viagem pelas ruas de Los Angeles. Você consegue imaginar um ônibus espacial passeando pelas ruas da sua cidade? Foi isso que aconteceu quando o Endeavour, ônibus espacial americano, fez sua última viagem até o Centro de Ciência da Califórnia, em Los Angeles. Depois de viajar mais de 115 milhões de quilômetros no espaço, ele precisou de 2 dias para percorrer apenas 20 quilômetros na Terra. Mas não foi simples. 400 árvores foram cortadas e linhas de energia desligadas para abrir caminho. A velocidade era tão baixa que parecia um desfile. O ônibus foi colocado sobre uma estrutura especial e puxado por caminhões adaptados. E tudo isso foi feito sob os olhos emocionados de milhares de pessoas nas calçadas. 7. Iman Muon, G2. 5.000 quilômetros de cuidados extremamente delicados. E por último, temos o transporte do Iman Muon, G2, em 2013. Esse objeto circular tinha 15,2 metros de diâmetro e fazia parte de um experimento subatômico que estuda o comportamento do muon, uma partícula com tempo de vida de apenas 2,2 microsegundos. O ímã percorreu impressionantes 5.000 quilômetros por terra e mar. Numa viagem que durou 35 dias, a carga foi colocada num caminhão com uma base de 45 toneladas de metal para estabilizá-la. O custo? $25 milhões. Essa foi uma das operações mais delicadas já feitas, envolvendo cientistas de vários países, rotas cuidadosamente planejadas e uma equipe técnica de altíssimo nível. Esses foram os 7 maiores transportes já feitos pelo ser humano. Uma verdadeira aula de engenharia, planejamento e ousadia. Quando o impossível bate à porta, é aí que a humanidade mostra do que é capaz. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal Mundo Estranho, porque aqui, toda semana, você descobre algo inacreditável que realmente aconteceu. E não sai daí! Está aparecendo na sua tela agora mesmo mais um vídeo insano que você precisa assistir. Clique e continue essa viagem com a gente. Até a próxima!